Mas a academia também pode ser, essa discussão ser propositiva e oferecer aos gestores públicos uma ideia que surja de debates de gente qualificada, para a gente produzir um documento e oferecer a esses gestores públicos. Então, a nossa ideia é a seguinte: nós temos agora 3 ex-secretários de Agricultura do Estado de Pernambuco que vão expor as ideias dele, não as ideias do que passou, do que deveriam ter feito, isso não, futuro, pela experiência como gestores públicos, ao futuro que eles visualizam. Nós não teremos grandes debates, é por isso que eu pedi para mandarem as perguntas para mim, para a Magela, mas realmente não fizeram como a gente solicitou. Ou mandaram perguntas muito longas, que a gente teve um trabalho de condensá-las, mandaram pelo WhatsApp, que não era a ideia que a gente pudesse condensar, selecionar, mas de qualquer maneira alguns mandaram, e nós vamos fazer algumas delas. Mas depois passaremos uma parte de debate. Desde já eu peço que, quando passarmos a fase de debate, que preferencialmente seja escrita no Zap aí do programa, do Zoom. Por quê? Porque facilita mais. Se a gente, às vezes, a pessoa se sente muito à vontade em querer expor suas ideias, e fazem perguntas muito longas, discursos paralelos que terminam reduzindo o tempo que a gente tem para tentar chegar aos pontos que a gente quer. Que pontos são esses? Pontos a serem discutidos posteriormente em assembleias sucessivas a essa. Então, vamos lá. Nós temos hoje o Aloysio Sotero, graduado em Engenharia Agronômica. Eu acho que, eu não sei se o Maragela vai botar aí o resumo, mas ou se eu leio. E Magela? Está sem som, Magela. Pode falar, Mauro, pode. Então, eu vou falar. Aloysio Sotero, graduado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Análise de Sistema. Possui vasta experiência como educador em finanças corporativas, engenharia de negócios com foco em economia digital, designer de negócios. Secretário da Agricultura de Pernambuco, secretário executivo do MEC, ministro interino da Educação, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, chefe de gabinete do Ministério da Fazenda, superintendente da SUDENE. Nós estamos resumindo bastante para não ficar grandes extensos. São figuras bastante conhecidas de nós todos, né? O Gabriel Alves Maciel, graduado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisador do IPA, secretário estadual de Agricultura, gerente-geral de Arranjos Produtivos Locais na ADPE, secretário nacional da Defesa Agropecuária do MAPA, diretor-presidente do IPA e atual diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do IPA. Zé Geraldo Eugênio de França, engenheiro agrônomo, doutorado em Genética e Melhoramento Vegetal, pesquisador do Instituto Agronômico de Pernambuco desde abril de 1979, diretor-presidente do IPA, secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco, superintendente do INCRA, em Pernambuco, assessor e diretor da Embrapa, superintendente de pesquisa e pós-graduação do ITEP, presidente interino do ITEP, com vasta experiência nas áreas de agronomia, melhoramento genético, bioenergia e gestão tecnológica. Então, esse é um resumo dos nossos palestrantes. Aí eu perguntaria, o Aloysio está em condições de começar ou eu passaria a um dos dois? Aloysio, está me escutando? Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo aí. Você daria para começar? Estão me ouvindo, sim. Daria para você começar ou eu passo para outro? Não, veja, pode ser por idade ou por letra, né? Então... Está pronto, Mauro. A Luiz está pronto. Se a Luísa está pronta, está com a palavra, Luísa. Eu só me oriente aqui quanto tempo eu disponho nessa primeira abordagem. Nós estamos aí mais ou menos com a ideia de 10 minutos para cada um, entende? Tá bom. Cada um expor em 10 minutos. Então, você me ajuda aí se eu ultrapassar esse limite aí de tempo, né? Eu volto aqui, vocês estão me vendo, né? Porque aqui estão me vendo a todos, né? Lá vai. Eu fiz algumas reflexões a respeito de criar uma linha de raciocínio para pensar no futuro da agricultura de Pernambuco, né?
A primeira linha é pensar a agricultura de Pernambuco através dos seus biomas, né? E, em termos de biomas, nós temos aqui em Pernambuco, especificamente, 3 grandes biomas brasileiros, né? O primeiro é uma parte da Mata Atlântica, né? A nossa grande Caatinga, que é praticamente 70% do território de Pernambuco, e os biomas aquáticos, né? Que envolvem, inclusive, o Rio São Francisco e a parte oceânica da costa brasileira, da costa pernambucana. Então, a primeira coisa é pensar numa política agrícola baseada em seus respectivos biomas, né? Esses biomas eles poderiam estabelecer, inicialmente, uma base de intervenção para as políticas agrícolas baseada nos biomas, né? A coisa que eu imagino é criar um centro lógico para Pernambuco. O primeiro deles seria um redesenho de sua base genética. Porque se você não modificar a base genética do estado de Pernambuco, quer seja animal ou vegetal, você não promove nenhuma transformação, né? A primeira transformação da base genética começaria na Mata Atlântica, envolvendo a zona da mata de Pernambuco. E aí, e a parte oceânica também. E aí você teria pensar neste bioma que tipo de intervenção poderia ser feita, né? A primeira coisa é repensar a questão da silvicultura na zona da mata. Tem condições excepcionais para o desenvolvimento da silvicultura, né? Segundo, a questão da piscicultura também pode se envolver na zona da mata. E aí tem as diversas facilidades nessa questão de agrocivicultura pela proximidade que nós temos de Suape. Então, nós poderíamos transformar a zona da mata num grande polo agroflorestal, né? Até porque a cana-de-açúcar passa por uma transformação. Pernambuco já teve 32 usinas, hoje tem ativas apenas 5 usinas, se você considerar a fusão de algumas cooperativas de fornecedores de cana. Então, a questão da cana-de-açúcar ela encurtou por razões de produtividade, por uma série de razões que não vem o caso pensar. Então, esse primeiro bioma, eu imagino, que poderia se pensar nesse tipo de intervenção. O outro é a questão da Caatinga e uma parte também do agreste e do semiárido, né? Eu imagino que existem oportunidades, principalmente na bacia leiteira, um redesenho da bacia leiteira, um redesenho da agricultura familiar no agreste, né? E também a questão da caprino-ovinocultura. Então, isso são caminhos que poderiam guiar a transformação no agreste pernambucano, além dos chamados microclimas. Nós temos uma extensão de microclimas muito importantes no agreste de Pernambuco. E vários exemplos podem ser dados, desde café a floricultura, que já foi muito intensa nessa área, e o nosso sertão. E o nosso sertão, principalmente, olhando esse aspecto da caprino-ovinocultura do sertão e também a agrocivicultura nas madeiras nativas ou arbóreas que nós temos na região. E aí você vai lá para a ponta, né, do Vale do São Francisco, que todo mundo conhece, a grande transformação que pode ser dada na questão da produção de frutas, tanto de mesa como de agroindustriais. Então, esse seria, no meu entender, o grande vetor condutor da transformação
da agricultura de Pernambuco, com esta base de conhecimento agrícola e pecuário. Agora, nós temos alguns desafios importantes que vão além disso daí. Primeiro, é importante revisar o conceito de agricultura familiar. Há um redesenho, já um estudo muito bem feito pela Embrapa, pedindo um redesenho do conceito de agricultura familiar. Porque no modelo atual, ela não permite, por exemplo, que a agricultura familiar, conceitualmente, é dirigido por uma família, mas não quer necessariamente que essa família possa ter pessoas trabalhando no mesmo local. Na agricultura familiar, no conceito tradicional, inclusive do módulo fiscal, tem que ser alterado, né? Então, essa base é uma base muito importante, senão você não implementa a agricultura familiar na maneira que deve ser feita, com produtos de valor agregado. Então, tem que se pensar nesse redesenho, e a Embrapa já tem um estudo muito bem feito de propostas de redesenho através dos módulos fiscais da agricultura familiar. Outra coisa, em Pernambuco, há um fato interessante. Pernambuco tem 227 assentamentos. 227 assentamentos, 25 mil famílias e 260 mil hectares. Então, esses assentamentos precisam ser redesenhados, tanto na estrutura de produção, como na estrutura de comercialização e organização da produção. Se você for analisar os assentamentos de Pernambuco, ele é o maior detentor de terras, o INCRA, como se fosse uma unidade econômica. Não é fácil você ter 270 mil hectares sob controle e de uma única gestão. Então, esse redesenho em toda essa questão dos assentamentos, dos 327 assentamentos, que vai desde a zona da mata até o sertão. E eu diria que eles não têm uma política adequada para esses assentados, principalmente na questão dos agroprocessamentos. Então, da mesma maneira que você tem um belo exemplo em Petrolina das pack houses, deveria se introduzir as políticas de PEC alimentos por todos esses assentamentos e por agricultura familiar, principalmente agora incentivado pelos fenômenos da digitalização. O terceiro aspecto é Pernambuco se inserir definitivamente na ODS, da Organização da ONU. Existem 17 parâmetros do ODS. Então, a política agrícola deveria estar alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS. Para quê? Para que você possa desenvolver uma agricultura efetivamente sustentável. Então, tem que se olhar essa trilha que o mundo inteiro está seguindo da ODS. São 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. E o item 2 dos 17 fala especificamente da agricultura sustentável, tem o da pesca, né, que é muito importante, e da questão do desenvolvimento agrícola. E o outro é inserir Pernambuco agora no chamado ESG. ESG é o que existe de mais moderno para as empresas serem inseridas no desenvolvimento. O ESG tem transformado a agricultura hoje em grandes fundos de investimento para pequenas propriedades, que é o Environment, Social and Governance, que é exatamente as gestões feitas na agricultura através dos critérios da ESG. E, finalmente, eu acredito que é muito importante
introduzir uma camada muito forte dos chamados os acompanhamentos. E existe um trabalho de Humberto Barreto, até que eu devo isso a Geraldo Eugênio, que me relatou, que são chamados os índices de diferenciação vegetal. Isso é importantíssimo para você controlar pragas, doenças, déficits hídricos. Então, toda a gestão baseada nos índices de diferenciação vegetal que já existe na Embrapa. E o maior estudo sobre caatinga e semiárido está sendo feito via NDVI. Então, esses mecanismos de NDVI, EGS e ODS é que alinham a agricultura de Pernambuco com o eixo central de modernização. E, para concluir, eu recomendaria que, para que tudo isso fosse feito, um redesenho no sistema de extensão rural através dos chamados postos avançados de extensão rural digital. Da mesma maneira que está sendo introduzido na telemedicina, você introduzir a nova extensão rural. Então, são essas primeiras reflexões que eu deixo à análise e à discussão com os colegas. Ok, obrigado, Luiz. No final, escutamos tudo e ouvimos. Vimos e ouvimos. Muito bem. Deu certo, no final das contas. E gravamos. Eu passaria, então, ao Gabriel, para fazer a sua exposição. Gabriel, está me ouvindo? Gabriel, precisa ligar o seu microfone. Modo de direção civil. Seu vídeo foi interrompido. Está nos ouvindo, Gabriel? Oi? Gabriel está falando. Doutor Gabriel, né? Está falando Gabriel. Está ouvindo, Gabriel? Doutor Gabriel. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim, ó. Embora seu microfone esteja... Tive um problemazinho, veja. Realmente, aí pela oportunidade da PCA em nos colocar duas figuras espetaculares, extraordinárias dentro da agricultura pernambucana, que é nosso professor Aloysio Sotero, meu compadre Geraldo Eugênio, e falar um pouco sobre a agricultura de Pernambuco com um grupo tão seleto. E eu dou um abraço a todos, principalmente do professor Adriano, que eu vi por aí bem de longe. Um abraço grande, professor. Saudade dos nossos eventos da FACEP. E como é importante ter três pessoas, porque a heterogeneidade, com certeza, vai aparecer. Ela vai aparecer. Então, o meu formato é diferente do de Aloysio. Separei por regiões, certo? Onde destaco na zona da mata, ainda, Luiz, concordando com tudo que você disse, mas destaco a açúcar, tem o setor de avicultura e tem uma cultura muito expressiva na Mata Norte, que é a banana. Na região do Agreste, eu destaco a pecuária de leite e a própria avicultura. Na região do Sertão, eu destaco a fruticultura irrigada, como a manga, a uva e o melão, que é um polo de desenvolvimento hoje na reunião de Inajá.
nossos capinos e ovinos e ainda a apicultura. E dentro desses aspectos que eu levantei, eu levanto quais são os gargalos que a gente tem que trabalhar para o futuro dessas cadeias, desses setores produtivos do nosso Estado. A cana-de-açúcar, eu destaco a ampliação do investimento em tecnologia, visando a sustentabilidade e melhoria da produtividade agrícola e industrial. Destaco a venda direta do etanol. Destaco o aspecto importantíssimo que é investir em certificações de CBIOS, que são certificados de descarbonização. Destacar também a segurança hídrica. Sem segurança hídrica, a gente vai cada vez mais reduzir essa produtividade, não é, meu amigo Djalma? E uma política fiscal adequada para o setor. No caso da banana, nós temos que desenvolver variedade resistente, seja via melhoramento ou via biofábrica, para enfrentarmos a cigatoca amarela. E a industrialização da matéria-prima para agregar valor ao produto. E acredito muito, Sotero, na questão da biomassa do eucalipto, aqui na zona da mata. Temos uma experiência muito forte, a usina Petribur vem se destacando com isso e tem um futuro muito grande aqui na zona da mata do estado. E também, Geraldo, eu acredito muito nas pesquisas de Dendê, vejo um futuro muito grande como biodiesel para alimentar a SUAP. No caso da pecuária de leite, é uma atividade aqui muito importante aqui para o Estado. Temos que redesenhar e investir em mais tecnologia para melhorar a qualidade do leite, atração de novas indústrias ou investir nos parques industriais já existentes e a abertura de novos mercados. E a nossa avicultura, essa realmente é uma avicultura muito forte. O Agreste é responsável pela metade da produção da avicultura pernambucana, sendo a maior produtora de ovos do Nordeste. Produz cerca de 10 milhões de ovos por dia e 14 milhões de frangos por mês. E destacar São Bento do Una, responsável por 5 milhões de ovos por dia. Então, Pernambuco é o maior produtor de ovos do Nordeste. Juntos, carne e frango representa 24% do total agropecuário de Pernambuco, movimenta quase 2 bilhões de reais e grande importância na zona da mata e no Agreste. Na região do Sertão, nós destacamos a fruticultura irrigada. A fruticultura irrigada, nós temos essa atividade principal no nosso São Francisco e ela vem tendo dificuldade pela falta de novos defensivos voltados para manga e uva. Temos que abrir mais mercados. Abrimos recentemente o mercado da Coreia do Sul, que é um mercado importante. Acabamos de abrir também a China para o melão, que é outro fator importante, mas temos que desburocratizar o processo da exportação e diversificar com novas espécies frutíferas. O trabalho da Embrapa mostra que a pera, a maçã e o caqui têm um resultado muito importante e pode ser considerado para o futuro da nossa agropecuária pernambucana. No caso da caprino-ovinocultura, nós temos ainda que investir no futuro em melhoramento genético de caprinos leiteiros, apoiar o registro e certificação de produtos lácteos, a exemplo do selo Arte. O governador acaba de lançar o selo Arte em Pernambuco, algumas queijarias já estão certificadas. Fortalecer o programa de raças nativas, investir em marketing, Luiz, aí onde você é muito forte, e utilizar raça especializada de corte para a produção orientada de cabritos e cordeiros. A apicultura, enquanto nós não tivermos o processamento de nosso mel, estabelecimento com o CIF, que é o Selo de Inspeção Federal, nós não vamos exportar a partir de Pernambuco, pois nós exportamos nosso mel a partir do Piauí, do Ceará. É muito rico o estado. Temos um nicho muito forte que nós não podemos deixar de destacar, que é a agricultura orgânica. Pernambuco possui a maior rede de comercialização de produtos orgânicos do Nordeste. O Estado possui atualmente 110 feiras orgânicas e atualmente o Estado possui a maior rede de espaços orgânicos do Norte-Nordeste
e a segunda maior do país. Tem uma atividade que vai surgir muito forte no futuro, que é a pecuária de corte. Com o advento agora da Masterboi, construindo o projeto do abate industrial de abate em Canhotinho, com certeza nós vamos ter grande possibilidade para a pecuária em Pernambuco. Temos também que investir, pensando muito nas mudanças climáticas, focar na agricultura de baixo carbono. Temos que focar na nossa agricultura familiar, não podemos deixar de fortalecer a agricultura familiar, focando dentro da agricultura digital, que hoje, depois da pandemia, foi o que mais cresceu no Brasil. São tecnologias que ajudam a cortar custos e aumentar a produtividade, a inteligência artificial para programar a produção, para reduzir custos, programar a comercialização, tomar decisões de negócio. Os startups estão muito fortes, com destacar as AGTECs, que são as startups do agro. E o Brasil, ao lado da educação, é onde mais cresce são as AGTECs, que são os startups que mais crescem. Você tem uma ideia de 12.900 AGTECs brasileiras, 326 são do agro. Isso minimiza todo o processo de risco da agropecuária. Temos hoje 196 startups registradas antes da fazenda. Temos 397 com atividade dentro da fazenda e 532 startups registradas depois da fazenda. Hoje o seu mapa está bem localizado no Sudeste com 66%, no Sul com 23%, Centro-Oeste com 6%, e o Nordeste com 4% e o Norte com 1%. Geraldo, recentemente, agora, essa semana, foi publicado um trabalho em parceria com a Embrapa, o SEBRAE e o INPE, e foi constatado aquilo que você falou: 84,1% dos produtos utilizam pelo menos uma tecnologia digital, sendo a internet a principal atividade da tecnologia mais usada, com 70%, e os aplicativos para obter informações de divulgação aparecem com 57,5%. Seus principais usos são os aplicativos para planejamento de atividade, com 66%, em seguida uma gestão de atividades rurais com 43%. E o maior obstáculo ainda é o seu preço. Então, com essa pandemia do Covid-19, acelerou o uso da tecnologia digital em todo o Brasil. Mas também não poderíamos deixar de destacar algumas ações para a sustentabilidade de todas as atividades aqui em Pernambuco. Eu que acompanho muito isso aqui pela FACEP, nós temos que encontrar novas fontes de financiamento para pesquisa e desenvolvimento e inovação, redução do custo Brasil. Nós precisamos de logística, principalmente estrada, e ver a questão de portos e aeroportos, que o custo é muito alto. Você veja, nossas frutas, a maioria está sendo exportada pelo Porto de Natal, pelo Porto de Pecém, no Ceará, ou pelo Porto de Salvador. Aqui em Suape é muito pouco, pois o custo é muito alto. Disponibilidade de crédito com juros competitivos, desburocratização para acessar o crédito e as licenças ambientais, que é muito complicado. Tem um foco muito forte em assistência técnica. Nós temos que ter uma assistência técnica organizada dentro do Estado. O esforço está sendo muito grande no IPE, eu acompanho isso aí, mas precisamos melhorar. E, enfim, capacitação dentro de todos os setores. Enfim, formato bem diferente do nosso querido professor Aloysio Sotero, mas que eu deixo aqui essas contribuições para que a gente possa discutir, analisar e, no futuro, a gente poder aprofundar com essas ações. Obrigado, a PCA, e um abraço para todos. Ok, obrigado, Gabriel. Então, vamos passar de imediato ao Geraldo Eugênio, que assume o comando agora. Bom dia a todos, né? O prazer é nosso estar aqui, realmente, a convite da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, e contar com dois professores, meu caro Aloysio, a Gabriel,
E, obviamente, que os membros da academia, os colegas de IPA, de universidade, e especialmente aqueles que realmente receberam e aceitaram o convite de participar desse evento hoje, né? Nós estamos aqui com Tânia Bacelar, com Adriano, né? E tem um cidadão aí que se chama Rubem Corrêa. O Rubem tem sido, para mim, um grande divulgador da agricultura, da pecuária aqui em Pernambuco, e sempre é um prazer tê-lo aí. Mas, olha, o Gabriel falou realmente de que cada um tem uma visão, né? Tem uma leitura diferente, e isso daí é importante, e bom, e positivo, né? Então, eu gostaria primeiro de dizer que vou ter aí alguns slides para comentar, e eu pediria ao Magela para realmente me ajudar nisso, já que está colocando o primeiro, né? Então, para mim, realmente, essa é a função, de fato, de uma academia importante, e, obviamente, que nós temos que rever a questão de futuro mesmo, né? Por favor, Magela, passe. Pode passar. Olha, e nós não poderíamos realmente trabalhar o futuro nesse momento sem ver o que é que está ocorrendo no mundo, né? E no mundo que nos afeta. Nós temos essa pandemia que realmente nos últimos 5 meses, desde basicamente dia 16 de março, quando foi decretada a quarentena no Brasil, em vários estados, em várias atividades, realmente tem causado mudanças radicais, tem causado prejuízo, na realidade, tem causado mais pobreza. E é uma situação que a gente tem que ver o que é que vai ver disto, né? O outro ponto que eu gostaria de rapidamente passar são as cadeias de valores consolidadas. O que é que já tem que está dando certo, que é tradicional, que é importante para o Estado, que não pode deixar de ocorrer? Algumas atividades emergentes, alguns problemas e soluções e perspectivas. Por favor, Magela. Dentre a questão do momento atual, nós temos, é bom que a gente veja o que está ocorrendo aqui no mundo, né? Há uma mudança radical na forma do trabalho e do emprego. A questão do campo não, sempre será necessário alguém no campo para capinar, para podar, para colher, não é? Mas a atividade do agro não é só campo, ela realmente inicia-se muito antes e vai além. Então, as mudanças que ocorreram realmente nesses últimos meses, ou melhor, que têm sido aceleradas nesses últimos meses, é muito importante para a gente começar a desenhar realmente o que é, de novo. Nós temos como Brasil, ficar claro, que aparentemente ainda não sentimos os efeitos nocivos em toda a medida dessa questão da pandemia. Eu tenho dito que nós temos um mercado consumidor salvo por programas sociais. E essas letras em vermelho aí vêm mostrar o seguinte: o auxílio emergencial na região Nordeste, ele saltou de uma renda de R$ 707 média para 864 na região Norte. E na região Nordeste, de 687 para 868. Alô? Quer dizer, você veja, em um momento crítico de economia deprimida e em depressão, você teve aumento médio, real, da renda crescente na região, devido basicamente ao programa emergencial. E é bom lembrar que, entre os domicílios, a região Norte conta com 60% dos domicílios recebendo o auxílio. E no Nordeste, 58,9%. Então, a questão que eu coloco é que nós temos que avaliar isso, verificar o que é que vai ser após realmente o não pagamento do auxílio emergencial. E qual é o impacto que terá sobre o consumo, sobre a compra de alimentos e sobre, realmente, eu digo, a vida e o dia a dia de cada um. E com isso vem uma ansiedade do retorno, né? Não, porque houve uma quarentena e a quarentena deveria ser assim, deveria ser assada, e se inicia porque senão a economia está em colapso, mas se inicia realmente e coloca pressão de gente próximo do outro, realmente você vai ter surtos maiores da pandemia. Então, é uma questão que nós nos dividimos e não conseguimos chegar a um denominador comum, muito embora os exemplos dos países que deram certo estão aí para a gente ver, né? Agora, uma coisa, tanto o professor Luiz, o meu amigo Luiz, quanto o Gabriel falou correto, que realmente o uso de TI, internet, robótica, tem sido uma aceleração massiva. E nós temos realmente que, queira ou não, começar a deixar bem claro que não sobreviverá
não sobreviverão as instituições de ensino, de pesquisa, de fomento bancário, que não realmente, eu digo, estiverem muito bem capacitadas para lidar com isso e traduzir isso para os empresários. Se nós não traduzirmos isso para o produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, e para os outros empresários que formam a cadeia, nós não vamos realmente ser bem-sucedidos neste futuro, né? Porque há uma economia em reconstrução. É bom que se diga. Há uma economia em reconstrução que até o momento ela está sendo atenuada pelo fato de não apenas o Brasil, mas se você vai para a Índia, se vai para os Estados Unidos, se vai para o México, esses programas emergenciais que não têm dado a devida dimensão ao que é a perda de emprego e o resumo e a redução de consumo. Por favor, Geraldo. E essas cadeias de valores consolidadas no estado de Pernambuco? Onde é que nós devemos realmente ter o devido cuidado para mantê-las? O Gabriel falou bem, o setor sucroenergético. Nós não podemos, por mais dificuldade que tenha o setor neste momento, deixar de vê-lo realmente como uma atividade essencial e estratégica. Afinal de contas, ainda 13% realmente da nossa economia passa por lá. Eu digo, ainda são milhares de empregos. É uma atividade importante, tem uma infraestrutura montada, temos conhecimento, temos uma história. Então, isto daí realmente não vai deixar. Por quê? Porque o mundo não vai deixar de consumir o açúcar de um dia para a noite, apesar das reduções no consumo. E nós temos o adicional de ter realmente, na matriz energética, um dos principais produtos desse setor, que é o etanol, que agora realmente também está com dificuldades, o consumo caiu, os postos realmente já não estão com o número de clientes que tinham há um mês atrás, mas este setor realmente é extremamente importante para Pernambuco. Bom, a avicultura, eu digo, é o milagre do milagre, né? Porque se nós vermos que Pernambuco realmente tem uma projeção tão importante no Nordeste e no Brasil em relação a carne e ovos. E se considerarmos que Pernambuco realmente não é produtor de milho, digo, o milho que nós produzimos, ele realmente é um milho para alimentação humana durante o período de São João. Eu digo sempre que o nosso milho é o milho da pamonha e da canjica. Porque todo o milho da indústria de fubá e derivados, e quase todo o milho de ovos, ele está vindo realmente, eu digo, do Cerrado, oeste da Bahia, do Piauí, às vezes até mais distante, né? Então, essa avicultura realmente é um fenômeno que tem que ser visto, apoiado e tido muito cuidado com ela. A fruticultura irrigada, também Gabriel falou, extremamente importante. Nós temos que, aí a pouco nós vamos ver por que realmente alguns passos têm que ser dados. Isso eu me refiro à Petrolina, com toda aquela pujança. Mais recentemente, nós tivemos aí a instalação de um polo de produção de melão muito forte na região de Mimirim, um aquífero do Mochotó, né? E isso daí realmente é muito importante que Pernambuco veja que aquilo dali realmente não é uma coisa singular. Não vamos repetir as áreas de Mimirim porque não temos tantos aquíferos, mas nós temos que aproveitar muito bem toda a água disponível que possa ser utilizada em irrigação. Ela é uma forma de agregação de valor, de criação de empregos, de renda, e isso daí tem que ser feito. E a pecuária de leite e o queijo, eu digo, é a principal atividade realmente, principalmente no Agreste, em algumas áreas do sertão, como é o caso do Araripe e o oeste de Pernambuco. Mas se você vê também a pecuária de corte, eu estava vendo realmente que as duas representam 27% do PIB agropecuário do Estado. Então, é muito importante, e nisto, as instituições que temos aqui, como a academia, como o IPA, a universidade, têm participado fortemente nisso. Nós temos exemplos marcantes, como é o caso da Palma Forrageira em apoio à pecuária de leite. Então, para mim, essas 4 cadeias de valores aí, elas têm realmente que ser muito bem tratadas, têm que ser apoiadas e tem que ver como é que nós chegamos mais próximo realmente dela naquilo que ela necessita. Por favor, Magela. Magela, por favor. Bom, mas nós não podemos pensar em futuro sem em alguma coisa que venha adicionar aquilo que nós temos realmente, eu digo já, em
consolidadas, não é? Uma, complementando aquilo, é a área de aquíferos, né? De Ibimirim é o caso. Eu tive a oportunidade de falar com um empresário lá essa semana, né? Gabriel citou aí, e nós temos que rever algumas situações, como o porquê de termos abdicado de Suape como um porto exportador de frutas. As frutas de Petrolina, elas saem normalmente por Pecém, Natal ou Salvador. Mais Salvador hoje. Mas Ibimirim está saindo por Natal ou por Pecém. E uma das principais questões colocadas pelo empresário realmente em relação a isso é a logística, as estradas. Porque você tem uma fruta para exportação, entra num caminhão, num container, e realmente vai para 500 quilômetros, 600 quilômetros realmente de estradas com dificuldades, você já chega com esse produto no seu porto de origem realmente também comprometido. Então, você vai comprometer a exportação, obviamente você vai reduzir. Essa é uma questão. Nos últimos anos, basicamente desde 2012 até 2018, quando houve essa seca muito bem caracterizada na região, a forragicultura se tornou um negócio. Então, na maioria dos casos, era muito melhor você ter palma do que ter boi. Porque a palma realmente valia muito mais do que você ter o animal. E se você tivesse capim para fazer feno, também ainda melhor. Então, essa forragicultura como negócio, ela não está realmente muito bem inserida dentro daquilo que nós consideramos como negócio. Todas as feiras do estado realmente tem vários caminhões lá vendendo feno. Os carros com palma forrageira estão aí transitando todo o tempo. Vai haver uma especialização, não sei a que nível, mas que haja o produtor de forragem e o produtor de leite e de carne. Então, esta é uma atividade emergente. Bom, uma outra que eu me deparei e não estava realmente no meu radar. Carcinicultura em águas interioranas. E aí não é carcinicultura de água doce. É carcinicultura de compostos salinos, salobros. Isso daí realmente também não foi basicamente ou fundamentalmente aquilo que o programa Água Doce realmente tem feito. Isso daí veio já de pequenos produtores da região do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará, que ao realmente, eu digo, ter seus poços e seus poços extremamente salinos, verificaram que a melhor atividade que poderia ter era criar camarão. Então, nós temos aqui um histórico de 40 anos. A Luiz foi quem realmente, como secretário, o primeiro a incentivar essa área de carcinicultura aqui no estado. Nós temos uma base em Serra Talhada com um histórico também de uns 35 ou 37 anos. E hoje, nessas regiões, isto tem sido um dos principais negócios. E o que eu quero colocar é que isto daí está reproduzindo o que nós estamos vendo em outros países da Ásia, onde a carcinicultura e a produção de peixe no interior, com águas salinas ou salobras, e, como o doutor Aloysio fez referência, no litoral, se tornaram-se uma das principais atividades econômicas. Então, eu fico muito contente em ver o Aloysio realmente citar essa questão realmente do bioma água, do bioma aquático, porque nós não temos tratado o bioma aquático como uma atividade de negócios para Pernambuco e para muitos estados do Brasil. Bem, dentre essas atividades também que emergiram agora recentemente, foi a aceleração muito forte da questão do comércio à distância, do comércio via internet. Então, o comércio vem à porta. Isso daí implica na venda não apenas realmente do seu celular ou do seu calçado, da sua roupa, mas aplica na feira, no queijo, na carne, no adubo, nos insumos. Então, todas essas implicações sobre os elos da cadeia produtiva de qualquer agronegócio, Gabriel fez referência também, merece ser visto. E, por último, não está realmente no radar da agricultura, mas não deixa de ser extremamente importante, são as energias renováveis. Nós temos situações, como é o caso da região do Araripe, onde a maioria dos produtores que tiveram a oportunidade de ter realmente algumas das torres instaladas, tem tido a principal fonte de renda a partir do leasing das áreas com energia renovável. Por favor, Geraldo. Então, dentre os problemas e suas soluções, nós temos uma oferta
de água, que Gabriel falou muito bem. Você não pode ter uma atividade como a avicultura comprando água de carro-pipa. Ou você não pode ter uma atividade de produção de melão ou de uva, ou de cebola. Nós temos um exemplo de um amigo nosso que está produzindo cebola, o Júlio Zoé, que o custo de produção por hectare é 50 mil reais. Então, se você não tem certeza de que você vai ter água e energia, você compromete tudo isso. Então, esse impacto direto na produção, e aí a solução que se dá, que já está em curso, isso daí é muito importante que se diga, são as adutoras e as águas que estão chegando realmente aqui no Agreste. A infraestrutura ferroviária, a Transnordestina, que normalmente nós chamamos de vê-la em Recife, eu acho difícil. Mas ela vai chegar em Bezerros. E se ela chega em Bezerros, ela reduz significativamente o custo da logística, do transporte de alimentos, e ela facilita realmente o escoamento de muitos produtos. Então, quando eu falo de infraestrutura e ligo isso ao alimento para a avicultura, nós temos aqui na plateia também 3 colegas da Corteva, que é uma empresa de biotecnologia que tem tido um programa excelente de difusão de tecnologias de produção de milho nos últimos anos, demonstrando que mesmo em situação de agreste e situações de anos secos, tiveram produtividade acima de 3, 4 mil quilos por hectare. Então, nós precisamos rever o nosso conceito, ver o que está sendo aplicado. Porque se este alimento vai ser produzido em Sergipe e Alagoas, no Agreste, ou se ele vem de trem, ele muda completamente a face dessa avicultura. Bom, internet de baixa velocidade é o que nós temos hoje, mas nós temos como solução um programa do governo do estado com um backbone de alta velocidade até Araripina, faltando apenas as conexões laterais das cidades. Isso daí é um trabalho liderado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. E esses 3 aqui serão resultados a curto prazo e de grande impacto realmente na nossa agricultura. As ações de defesa, a defesa agropecuária, Gabriel foi secretário nacional de defesa, para mim um cargo dos mais importantes, se não mais importante, do Ministério da Agricultura. E sabe que a partir de agora as cobranças serão ainda maiores, então essa defesa tem que ser vista com muito cuidado. E por último, que eu considero realmente uma solução, é o fato de nós termos hoje, realmente, eu digo, a interiorização da universidade. Nós temos 8 cursos de agronomia e nós temos campi universitários realmente em várias das nossas cidades. Então, o fato de você estar gerando profissionais de altíssima qualidade ou de grande qualidade só faz facilitar o fortalecimento das nossas cadeias produtivas. Por favor, Geraldo. Então, as perspectivas para mim são as seguintes. Primeiro, que a economia como um todo, a recuperação dela é lenta. Ela já não vinha crescendo, porque a economia brasileira em 2019 cresceu 1,1%. Em março, o dólar já era R$5. E em março, nós já tínhamos 3 milhões de desempregados. Então, se você tem uma redução do PIB, do seu PIB em 12% a 14%, ninguém convence a ninguém que realmente haverá uma recuperação rápida. Não haverá. Não haverá nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, em canto nenhum. A Ásia, sim. A Ásia está em uma situação diferente porque a redução do PIB dela foi muito pouco como um todo. Bom, haverá uma pressão sobre uma economia fragilizada. Nós temos as pandemias e tivemos 8 anos de secas consecutivas. Então, veja que situação difícil é o nosso semiárido. Então, temos que contar com isso. Quando o produtor estava pensando em recuperar, chega uma dessa. Como perspectiva agora positiva, nós temos que essa disponibilização de internet de alta velocidade ajudará muito a acelerarmos esse programa de atualização de conhecimentos, de comércio, de contatos, de vendas, de compra, de transações. Na nossa opinião, com um trabalho como o da Corteva, com uma Transnordestina, com Sergipe, Alagoas e Bahia produzindo grãos mais próximos. E Pernambuco também pode aumentar sua produção de grão. Não igual a eles, mas pode. Nós poderemos ter uma agricultura que é eficiente participando do mercado exterior, que até o momento quase que não participa. E nós temos a agricultura para venda fora como uma das principais atividades econômicas do agronegócio do Brasil. Então, nós podemos estar nessa. E nós vamos
testemunhar se realmente esta questão da Transnordestina é retomada, mesmo que seja até Bezerros. Nós vamos testemunhar uma dinamização das áreas de Agreste Sertão com esse eixo. Lembro a todos aqui pernambucanos, se essa Transnordestina não chega em Suape, o principal beneficiário dela vai ser o Ceará, porque ele vai pegar de Bezerros até o Piauí, que vai se ligar a Norte-Sul, e tem o eixo que sobe de Salgueiro até Fortaleza. Então, obviamente, Fortaleza passará a ser o principal beneficiário, tanto de chegada de mercadorias como de saída. Se ela chega até Recife, que é mais difícil, porque as principais áreas que deveriam ser desapropriadas, ao se aproximar de Recife, serão muito caras, aí Pernambuco realmente terá uma grande chance. Mas vamos acreditar que, mesmo que ela não chegue a Recife nesses próximos anos, o fato dela poder chegar em Bezerros já será uma grande mudança positiva e uma grande, eu digo, chance de nós realmente termos um agronegócio muito mais forte no Estado, independente de tamanho, independente de configuração. Então, era isto que eu gostaria de colocar. Geraldo, pode passar a última. Eu digo, agradecer, eu digo, e valorizar o esforço da PCA e nos colocar à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo Eugênio. Vamos passar a outra etapa, então, da nossa programação de hoje, passando a perguntas que foram feitas e mandadas para a gente aqui. Magela, eu acho que você poderia ler a pergunta, talvez não seja... Eu vou passar... Bom, está exposta aí já. Essa é a questão feita por João Suassuna. Com o livre acesso das águas de São Francisco, diante de um rio de múltiplos e conflituosos usos, gostaria de saber a opinião dos ex-secretários de Agricultura sobre a utilização das águas, tanto por adutoras como por canais, para o abastecimento de municípios e para irrigação, uma vez que essas práticas são consideradas ambientalmente abusivas se levado em consideração o quantitativo volumétrico a ser retirado do rio, muito além das suas possibilidades de fornecimento. Fica aí a critério dos três quem vai assumir o posicionamento quanto a essa questão. Eu poderia dizer alguma coisa? Pode. Mas agora entrou um som bom danado. Tá resolvido agora. Olha, eu poderia dizer alguma coisa. Veja, essa discussão da transposição, meu querido amigo Suassuna, ela foi muito discutida no governo de Pernambuco. Eu fazia parte da Secretaria de Agricultura e o governador da época, Carlos Vasconcelos, ele sempre foi contra isso, porque a União devia algum recurso da adutora lá do Araripe e a conclusão de Jucazinho. Então, ele dizia, como é que eu vou apoiar o investimento desse nível quando o governo federal não consegue nem pagar 10 milhões que deve de Jucazinho e 10 milhões do Araripe? Então, ele formou um grupo, fez com o Raul Henrique, com o então vice-governador Mendonça, Cláudio Marinho, e a gente discutiu muito isso. Então, qual foi a condição que nós chegamos? Apoiar esse projeto, que Pernambuco é doador, esse projeto com o compromisso do governo federal, era o então ministro Ciro Gomes, e de realmente reforçar a questão do Canal do Sertão, lá naquela área do Araripe, que tem um potencial enorme de irrigação. E é muito discutido esse processo, e hoje não tem mais volta, e a gente tem que aproveitar, ver como é que aproveita melhor. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com o apoio do IPA, está atuando fortemente nas áreas de abastecimento e de produção ao longo dessas adutoras, que chama-se o Programa de Integração do Rio São Francisco. Então, esse é um tema muito importante e muito discutido, com muitas controvérsias. Mas hoje a gente não tem como retroceder e tem que apoiar o final para a conclusão
desse programa, desse processo. Mauro, posso fazer uma observação também? Isso. Ô, Pode, João, claro, Geraldo. Tanto você quanto o Sotero estão disponíveis. bem. Olha, em relação a isso, João, eu tenho acompanhado muito os seus trabalhos e considero você uma pessoa realmente de uma persistência, de uma coragem e de uma honestidade intelectual muito grande. Eu digo, mas em relação a isso, a gente tem que ver a seguinte situação. Primeiro, eu concordo com você quando a gente pensa igual, que não vai haver água da transposição para ampliar e montar novos perímetros irrigados. Então, a água que vai sair dessa transposição para você realmente ampliar um perímetro irrigado na região oeste de Pernambuco, no norte da Paraíba, ou por onde o canal vai passar, eu digo, eu não sei se é uma coisa muito sã, porque esta água não é barata. E se esta água for ter que ser paga, realmente, provavelmente, a grande maioria daquilo para o que as pessoas estão pensando realmente investir não vai ter condições de pagar. Agora, quando nós vamos pensar em outras duas situações, uma é o abastecimento das cidades, o abastecimento humano. E você conhece muito bem, porque tem acompanhado a questão da Paraíba de perto, e você viu o risco que foi do abastecimento de Campina Grande há pouco tempo. Nós vimos o que foi o risco do abastecimento de Caruaru há pouco tempo. E nós vimos uma cidade como Belo Jardim, com 80 mil habitantes, ser abastecida a carro-pipa. Então, é uma situação tão crítica que nós não podemos realmente duvidar de que esta água será extremamente bem-vinda para a manutenção da vida e das atividades não apenas sociais, humanas, mas econômicas, nessas regiões do Agreste e do Sertão nosso. O que seria, por exemplo, da região do Sertão, entre Serra Talhada e Araripina, entre 2012 e 2018, se não tivéssemos a água do Arari, do São Francisco? Eu não sei como é que ficaria aquilo ali. Bom, então esta é uma questão. A outra é o uso, por exemplo, no rebanho. Nós não estamos comparando com o uso em relação ao agrícola, estou falando do rebanho. Nós temos uma das principais atividades nossas, que é a pecuária de leite, que é a avicultura. E eu fico inquieto, Gabriel, em ver como é que realmente aquele nosso pessoal de São Bento consegue se sustentar como se sustentou entre 2015 e 2018, comprando água de carro-pipa para alimentar suas aves. Então, é uma situação que nós retiramos toda a competitividade deles, reduzimos a competitividade e colocamos em risco uma das principais atividades econômicas de Pernambuco. Então, eu vejo o seguinte, o principal problema do São Francisco não é realmente o uso nas cidades e nem é o uso realmente, eu digo aqui, na atividade como a avicultura e na pecuária. O governo de Pernambuco tem que realmente falar, claro, com o governo federal e com o governo da Bahia, para ver o que é que eles estão fazendo com a água no oeste da Bahia. Os 150 mil hectares irrigados com água dos aquíferos que deveriam vir para a bacia do São Francisco, que estão sendo realmente irrigados lá no oeste da Bahia. Então, esta é uma outra questão que tem que ser colocada. Agora que o Nordeste seco, esse Nordeste de Sertão e Agreste, do Ceará à própria Bahia, ele não vai poder abdicar de usar realmente parte dessa água do São Francisco. Então, essa é a minha leitura em relação à questão que você coloca. Aloysio, tem alguma coisa a dizer? Aloysio? Está me escutando, Aloysio? Se não, vamos passar para a próxima pergunta. Eu acho que a Aloysio temporariamente está fora aí. Acho que todos estão vendo a pergunta, não precisa estar lendo. Veja, estão me ouvindo agora ou não? Hein? Estava mudo. Está me ouvindo ou não?
Estamos ouvindo sim, Aloysio. Você tem alguma coisa quanto àquela questão do Suassuna? Não, do São Francisco eu faço minhas palavras de Geraldo Eugênio, né, que foram precisas e objetivas, né? O sentido aí é muito simples, né? O fundamental é água para abastecimento humano. Até porque a agricultura é uma atividade muito mais complexa, que exige um manuseio e está uma questão muito forte de solos e salinização. Isso não é uma questão simples, irrigar no sertão. Isso acontece em Israel, eu tive a oportunidade de ver todo esse controle de salinização. Então, eu acho que a prioridade das águas deve ser para abastecimento humano. Esse é o meu ponto de vista. Podemos passar para a próxima, então. Depois se volta a comentar sobre alguns pontos. Quem gostaria de começar respondendo essa pergunta? Eu vou comentar e sugerir ao rei das microbacias. Nós temos aqui entre nós um especialista em microbacias que tive a oportunidade de visitá-lo na Índia quando ele estudava essa questão de microbacias. Cadê o Geraldo Eugênio? Ele é capaz de dar uma aula sobre microbacias. Bom dia, gente. Na realidade, nós, Leonardo, eu e Gabriel, tivemos a oportunidade raríssima, e a cada dia que passa, né, Gabriel, eu considero um presente de Deus, de fato, nós podermos ter estudado na Índia. No início dos anos 80, quando a Índia não era chique, quando a Índia não era fashion, né? E quando você dizia que ia estudar na Índia, todo mundo achava que nós tínhamos perdido o juízo. Então, o Gabriel primeiro foi o primeiro que viu o juízo ser dilapidado, e depois me incentivou a ir lá, professor Luiz, né? Então, olhe bem. E até hoje, nós temos um dos principais atividades do ICRISAT, que é um Instituto Internacional de Cultivos para o Trópico Semiárido, né? Que é sobre as microbacias. Eu digo, aqui em Pernambuco, nós estamos aqui na plateia com o Padilha, né? Com o nosso amigo José Padilha, que é um cidadão que tem feito um trabalho monumental. E nós nunca conseguimos implementar um trabalho realmente de persistência, né? Porque teve um tempo em que a nossa Emater tinha um programa de microbacias. Não sei se foi com você ou foi antes de você, Luiz, mas tivemos um programa de microbacias. Mas nunca conseguimos implementar isso com consistência. Então, para vocês terem uma ideia, esse programa na Índia hoje já dura mais de 50 anos. Apesar de eu ter ido lá estudar sorgo, Gabriel ter trabalhado com milheto, mas nós estávamos no campo do ICRISAT todos os dias, basicamente. E ainda hoje mantemos contato realmente com pessoas de lá. E sempre ficava impressionado com aquilo que eles fizeram e estão fazendo em realmente trabalhar a questão da microbacia. Há espaço para se fazer isto. Nós temos realmente, eu digo, situações de laboratórios de microbacias, como é o caso da Fazenda Saco, aqui em Serra Talhada, ou outras propriedades realmente do IPA, que são exemplos típicos de como você, ao gerir de forma correta os recursos naturais, principalmente os recursos hídricos e principalmente o recurso solo, você tem condições realmente de fazer um bom trabalho. Então, Leonardo, eu acho que realmente a microbacia é algo que a qualquer momento pode ser retomado de forma muito positiva, e nós temos aqui em Pernambuco um trabalho que já pode ser iniciado a partir de todo o esforço que foi feito durante tantos anos pelo nosso amigo José Padilha. Era isso que eu queria colocar. Eu queria apenas acrescentar e dizer que eu fui para a Índia com 25 para 26 anos. E tive uma filha lá, trouxemos uma menina de 11 meses.
E eu posso te dizer que a todos vocês, Geraldo, que foi a maior experiência de minha vida. Não teve experiência igual nem nos Estados Unidos, o que foi na Índia. E realmente, apesar da gente ficar lá dentro da fazenda do Inclisato, o Inclisato tem um programa muito forte em cima disso e transferiu isso aí, grande parte da Ásia e da própria África. E, Leonardo, realmente é uma questão muito importante. Não tem avançado aqui entre nós, apesar de já ter visitado experiências muito positivas do Paraná, que dá um foco muito forte a isso aí. Então, a gente deve realmente um trabalho mais focado, mais direcionado com as nossas microbacias. Essa questão de microbacias tem uns aspectos interessantes. Eu visitei na Austrália uns trabalhos muito interessantes em questão de microbacia. No Brasil, como o Gabriel falou, no Paraná, Santa Catarina também tem alguma experiência. O problema da sustentabilidade de solos e da microbacia é muito importante, porque hoje não se analisa mais a questão do solo em si, que eu que ensinei solo há muito tempo, a gente ensinava o solo como uma entidade estática, né? O solo é uma entidade extremamente dinâmica e fica extremamente caracterizado quando você considera a dinâmica de paisagem, né? A bacia hidrográfica como uma unidade dinâmica de paisagem. Então, você considera tudo no meio ambiente, água, solo, geologia, relevo, degradação, tudo em função dessa dinamicidade possível pela bacia hidrográfica. Mas vamos a outras perguntas, eu acho que se não tem mais. Aí está a pergunta de Geraldo Magela, eu não vou ler, já está todo mundo lendo aí. Meu amigo Geraldo, sua pergunta é muito difícil. E da academia é muito diversificada, né? Nós temos realmente pessoas, técnicos capazes de contribuir com isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Agora, uma coisa é você editar uma lei, regularizar e ela ser realmente implementada. A política essa área de recursos hídricos é uma área que está muito mais focada na Secretaria de Infraestrutura e muita coisa em relação à PAC e a polícia de conversa com o semiárido. É uma lei mais importante que eu vi aqui para o nosso semiárido, Geraldo e Sotero. Mas, em termos de implementação, tem sido muito pouco. A gente tem discutido muito. Reginaldo vem puxando essas discussões na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Flávio também, Flávio Duarte, que é o nosso diretor de extensão rural, mas era diretor de infraestrutura hídrica, fez uma interação muito boa, mas são coisas bem, como é que se diz, são coisas pontuais que ainda não tem esse processo tão abrangente. Agora, eu não tenho a menor dúvida, nosso querido presidente, o professor Mauro Carneiro, pode falar muito mais em nome da academia, ele é o presidente, mas vejo com muito otimismo a capacidade de nossos acadêmicos em contribuir para o desenvolvimento da agropecuária de Pernambuco. Sotero, Geraldo Eugênio, alguma observação quanto a isso? Não, o que eu quero colocar é que o Magela traz um tema muito importante realmente para as futuras políticas, não apenas políticas, mas ações, né? A gente esquece toda vez que realmente chove. Então, 2019 choveu razoável, 2020 nós temos tido um inverno muito bom, e esquece que ocorreu de 2012 a 2018 realmente foram anos de secas sucessivas. Então, se nós lembrarmos disso, e devemos lembrar sempre, nós temos realmente que tentar, eu digo, dialogar e ajudar no que pode, como o Gabriel coloca, né? Nós temos o Reginaldo aqui, temos os nossos diretores, e obviamente seria muito importante realmente termos um secretário, de ver como é que a gente não esquece da seca e não esquece do semiárido.
O fato de nós termos com uma chuva razoavelmente boa durante 2020 não significa que no próximo ano a situação seja a mesma. Apesar de nós termos realmente aí pessoas tentando adivinhar e dizendo que nós teremos 10 anos sucessivos de bons invernos. Eu digo, isso daí realmente é uma situação muito crítica e eu fico impressionado como é que um professor universitário tem uma coragem realmente de fazer alguma coisa dessa. Mas não, porque não é, todo mundo sabe que não é assim. Mas a academia, ela pode, eu digo, ajudar, inclusive, com a própria secretaria e com quem for conveniente, organizar eventos que daí surjam, realmente, eu digo, ideias de implementação de políticas. Aí vem, por exemplo, a questão da microbacia e pode ter outras, eu digo, que atendam às leis que realmente estão postas aí. Eu vi um programa da Confaeb, que o pessoal do Paraná falando sobre essa questão dessas leis que existem e a cobrança sobre ela. Falando sobre questão de qualquer empreendimento agrícola, teria, seja ele a nível de agricultura familiar, pequenos, agrobis, grandes áreas, qualquer iniciativa teria de apresentar um plano de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do solo, mais especificamente dentro do contexto da bacia hidrográfica como unidade dinâmica de paisagem. O grande problema que um dos palestrantes, que é da Embrapa, inclusive, falava, é que cadê a equipe capacitada e disponível para fiscalizar e cobrar todos esses exigências que essas leis já têm dispostas. Esse é o grande problema. E esse vai continuar sendo o problema. A capacitação de gente pela saída das universidades capazes e uma equipe governamental que possa cobrar e que possa fiscalizar e que esteja apta a fazer isso. Está acontecendo no Paraná, eu vi isso recentemente, há 2 semanas atrás. Mas vamos passar para as próximas, se não tem alguém já dos 3 para fazer algum comentário sobre essa, Geraldo. Passa para a próxima. Foram muitas questões, eu não sei se estão lendo tudo para alguém. Mas essa eu prefiro que o nosso amigo Sotério faça um comentário. Eu não me sinto habilitado para comentar essas coisas aí. Eu não tenho esse talento para comentar sobre esse tema aí. Eu pediria que vocês que estão mais ligados hoje, principalmente você, Gabriel, que foi do Ministério da Agricultura, você tem muito mais talento e vivência de comentar sobre isso do que eu. É muito boa. E então... Eu gostaria de fazer uma observação. Vai em frente. A questão que eu vejo é o seguinte, Félix, você tem toda a razão. Eu digo, e a razão é muito simples. Nós temos em alguns estados onde o PIB fundamentalmente é um PIB agrícola, né? Então, quando nós vamos para o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, mesmo Paraná, Maranhão, Piauí, então você vê que a situação realmente é muito diferente. Mas, por incrível que pareça, mesmo nesses estados, o apoio dos governos estaduais realmente às suas instituições tem sido muito frágil. E não dá para se entender muito bem, porque você precisa de tecnologia. E criou-se um mito
que foi o da Embrapa fazer tudo. A Embrapa não tem condições de fazer tudo. A Embrapa é uma instituição forte. Nós temos, além da Embrapa, as nossas universidades, que também realmente são muito pré-qualificadas. Mas um estado como Pernambuco, e você conhece tão bem, são dezenas de atividades e centenas de microclimas que tem aqui, de microbacias, e você não pode realmente imaginar que um único centro da Embrapa, que está em Petrolina, e um outro centro de solos que está realmente aqui, em Recife, possa, eu digo, atender a demanda do Estado. Então, eu acredito que será de bom alvitre no futuro realmente se fortalecer essas instituições estaduais e trazer não apenas o fortalecimento das instituições estaduais, mas uma forma de gerenciar bem e apoiar também as instituições privadas que estão na área de prestação de serviços e planejamento e extensão e assistência técnica. Somente assim a gente pode ter um agro forte. Um agro não pode ser forte baseado apenas no setor público. Agora que esse setor público obrigatoriamente tem que entender que é importante, porque no caso de Pernambuco eu sou suspeito, o Reginaldo está aí na presidência hoje, mas se você for olhar realmente a capilaridade do IPA, só isso daí é uma coisa extremamente positiva para qualquer política de governo. Nós não vamos discutir realmente outros detalhes, mas era isso que eu queria colocar em relação a uma pergunta do nosso amigo Félix. Ô Félix, eu posso também falar um pouco disso aí e dizer que todos os estados estão passando por um momento muito difícil. Tanto antes da pandemia, como depois dela, realmente a situação está muito pior. E nós não estamos diferentes. Agora, como eu fui presidente da ASBRAE, que é o órgão da Agência Brasileira dos órgãos de extensão rural, e a gente está na vice-presidência do CONCEPA, a situação é muito complicada. E eu posso ver que, em algum momento, a gente está bem melhor do que esses outros estados. Se você passar por Goiás, você passar pelo Rio Grande do Sul, você passar por Minas Gerais e tantos outros, é realmente uma situação complicada. E a pandemia veio realmente para tirar um pouco a atenção, o foco, mas tenho certeza que todos esses governos têm responsabilidade com o campo, têm responsabilidade com a agricultura familiar e também com o grande negócio. Agora, vamos aguardar o término dessa pandemia. Nós temos aqui em Pernambuco a FACEP, apesar das dificuldades, tem aumentado a sua dotação orçamentária, está lançando editais importantes e a coisa não tem parado. E a gente tem aproveitado muito dessas oportunidades e tem conseguido aprovar bons projetos na FACEP. É esse o meu depoimento. Nós temos ainda, que horas são? Nós temos um tempo agora que podemos aproveitar com algumas perguntas que foram deixadas no chat aqui. O Geraldo Magelo, tu quer projetar essas perguntas ou eu leio algumas delas para todos? É melhor eu ler, talvez. É melhor ir lendo e citando quem foi que fez as questões para poder... Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui específica para o Aloysio, está aqui direcionada para o Aloysio. É da Tânia Bacelar. Que potenciais identifica no ambiente empresarial da agricultura, da agropecuária pernambucana, diante de novos modelos de gestão, uso de IDV e novos modelos de financiamento, ESG? Tânia, eu não entendia. Poderia ler novamente, Mauro, que eu não entendi bem a pergunta, por favor. É da Tânia Bacelar. Não, que potenciais Tânia, identifica no ambiente empresarial da agropecuária pernambucana diante de novos modelos de gestão, entre parênteses, uso de IDV e novos modelos de financiamento, ESG? Eu não sei o que é IDV nem ESG, eu queria entender aí. Essa sigla eu não conheço bem. Uso... eu acho que traduz aí para mim essas siglas que está acima da minha... É amanhã, não? Deixa a Tânia falar. A Tânia está presente. Um abraço para você, minha querida.
Oi, Tânia. É muita sigla para mim, ao mesmo tempo eu não domino essas siglas todas, não. Não sei se ela... deixa eu ver aqui se ela está... Eu não estou vendo, não. Acho que ela não está mais presente na reunião. Então, eu não sei que sigla é essa aí eu tenho dificuldade de responder. Então, vamos passar para outra aqui, né? Leonardo quer falar. Quem? Leonardo. Abre o som. Ô, Mauro, Uhum. veja o Diga. que tem no chat, rapaz. Vamos tentar responder. Leonardo, fala. Seu microfone está sem som. Leonardo. Talvez eu possa ajudar com relação a essas siglas. É o seguinte, não. Nós temos, e essa seria inclusive uma sugestão, nós temos na nossa academia, né, um acadêmico, que é o professor Ioni Sampaio, né, que ajudou a cunhar essas siglas, né, e fez inclusive um trabalho espetacular, nós, junto com o Gustavo Maia Gomes, então Ioni, eu e Gustavo Maia Gomes, publicamos um livrinho, Política Agrícola no Nordeste, Intenções e Resultados. A minha parte foi exatamente a relativa à montagem do modelo de células vazias. Eu tenho a impressão que as sugestões de Aloísio, de Gabriel, né, e de Geraldo Eugênio seriam interessantíssimas a gente, em termos de academia, trabalhar com esse livrinho e esse modelo de células vazias, que aí você tem as siglas, né? E especificamente a gente vê como integrar as instituições, né? E uma avaliação dessas políticas agrícolas. O nome do livro é Política Agrícola no Nordeste, Intenções e Resultados. Eu acho que cabe muito bem um prolongamento dessas apresentações excelentes, né? Nesse trabalho pela academia, em cima desse livro. Sim, mas você identifica o que é IDV e o que é ESG? Modelos de gestão, uso do IDV. Exatamente. Se você pega esse livrinho e o livrinho também, Desenvolvimento Rural no Nordeste... Não, eu sei, mas você não está identificando também agora, né? Então não adianta muito, por enquanto, a gente... Não estou querendo expandir mais, porque eu acho que seria interessante era a gente pegar não só essas siglas, como as demais utilizadas, nesse modelo geral de produção, certo? Para a continuidade dessas exposições. Mauro, eu gostaria de dar uma palavra, Mauro, bem rapidinha. Quem é? É Félix? Família. Quem? Nosso amigo Zé Arthur Padilha, Mauro. Ah, tá. Olha, eu estou surpreendido com duas coisas. Eu estou achando riquíssima, muito feliz por me reencontrar com o Aloísio Sotero, que tenho grande admiração por ele, e manifesto aqui de público. Mas, especialmente, eu acho o seguinte, nós temos um cenário, nesse momento de pandemia, inclusive, aparentemente, ele mais grave do que se pensava, porque está se constatando reinfecção. E eu creio que o cenário que nos obriga todos, em todos os campos, a discutir é o pós-pandemia. Qual será o cenário nesse foco ou em outro qualquer, no pós-pandemia? Segundo ponto, é algo que esse é antigo. Nós tivemos, no século passado, a partir de 70, a Conferência de Estocolmo, a fundação do Clube Roma, que começou a desenvolver todo um movimento no sentido de chamar atenção sobre os limites do meio ambiente. A questão do crescimento aparentemente infinito que o uso do petróleo permitiu. E aí, houve uma coisa importantíssima que não é dada muita importância, que foi a existência, e o Brasil nesse ponto foi contemplado, da Eco 92 no Rio de Janeiro. Quer dizer, o mundo todo veio para o Rio de Janeiro para discutir uma nova agenda de desenvolvimento para o século XXI.
Essa agenda, eu, por um acidente, terminei participando de uma perna. Ela tinha 3 pernas: cidades sustentáveis, indústria sustentável e agricultura sustentável. E eu tenho notado que, de alguma maneira, esse documento, a ONU, por exemplo, eu não conheço o que foi planejado para os documentos de cidade sustentável e de indústria sustentável. Mas o de agricultura eu terminei me envolvendo muito fortemente e conheci. E, aparentemente, as Nações Unidas fixou um limite de 125 páginas dedicadas à questão agricultura sustentável. Então, provavelmente, todos os países do mundo tiveram que usar esse padrão, 125 páginas. E nela tem uma quantidade razoável de páginas dedicada à questão do semiárido. Então, eu acho que, e pediria a Mauro, que numa próxima reunião, eu estou achando esse ambiente muito rico, com todas as pessoas que estão aqui reunidas, fiquei feliz até de ver que tem mais do que eu pensava, Tânia Bacelar, por exemplo, também, de alguma maneira, envolvida. Então, eu acho que discutir a Agenda 21 brasileira, a agricultura sustentável, seria algo absolutamente dispensável, porque aquilo foi uma filtragem muito rigorosa que foi feita para se colher o que é que se tinha como indicações como agenda de desenvolvimento na agricultura para o século XXI, que é o que nós estamos vivendo, e no qual, nos 20% dele, 20 anos, nós estamos em 2020, nós estamos agora defrontados com a Covid-19. Então, o que é isso? Houve algum problema geral, biológico geral no planeta? Então, nesse sentido, eu acho que seria de muita importância e estimulo que nosso querido Mauro possa promover uma discussão sobre o tema Agenda 21, Agricultura Sustentável. E nisso aí eu acho que tem muita coisa que permeou tudo que a gente viu aqui agora e que está, de alguma maneira, contido lá e foi abrangido. É um documento que muita gente participou, foi feito, coordenado pela USP, através do professor José Ali da Veiga, e reuniu o Museu Emílio Guilde, de Belém do Pará, e a entidade da Amazônia, que naquele tempo tinha também uma certa relevância, que era o projeto CIVAN da Amazônia, projeto de vigilância, e eles tinham uma ONG na aeronáutica chamada ATEC. Então, esse trio foi quem coordenou a elaboração desse documento. Eu posso repassar para Mauro, se ele me passa o e-mail, o documento da Agenda 21 brasileira de agricultura sustentável. Eu tenho cópia porque eu participei um pouco das discussões e, de alguma maneira, eles aproveitaram algumas das coisas do que foi falado aí, as microbacias hidrográficas. E eu passo, Padre. Eu passo o e-mail para você, eu passo através do WhatsApp. Ok. Eu passo o e-mail. É só isso. Tem uma sugestão aqui. Todos os 3 palestrantes podem ver o Zap. Em vez de eu estar lendo o Zap e selecionando, vocês 3 palestrantes, ao olhar as perguntas que estão no Zap, se sentiriam com vontade de comentar sobre alguma delas, eu deixo a vocês a escolha. Ô, Mauro, eu gostaria de comentar o que está no chat, né? É no chat. Eu falei no Zap, ouça-se no Zap do Zoom aqui. Sim. Mauro, você me permite um comentário? Quem está falando? Luiz Sotero. Me permite um comentário. Na minha apresentação, talvez eu não fui o enfático suficiente, mas Padilha levanta a bola. Eu levantei 2 temas que têm muito convergência com o que o Padilha falou, que é ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse é um documento chave. Padilha, e a resposta à sua pergunta é o item número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É isso que aliam empresas, aliam governos com a sustentabilidade do planeta. E falando sobre pós-pandemia, existem alguns aspectos interessantes. O mundo parou, desacelerou e o meio ambiente melhorou. Se você verifica através de imagens de satélite da própria NASA, o mundo inteiro está mais limpo. As águas estão mais limpas, há retorno da flora marinha,
da flora biológica e o mundo respira melhor. O índice de carbono diminuiu de poluição no mundo. Esse é um bom exemplo. Então, eu acho, Mauro, se você achar conveniente, essa questão da ODS, isso é um alinhamento estratégico para políticas públicas de qualquer nível. Quem não entrar na ODS está fora do jogo. Inclusive, nós temos próximo, em outubro, a entrada, se possível, dependendo de questões ainda políticas, do Brasil e o Mercosul na União Europeia. Eu tenho trabalhado muito isso, exatamente com empresários europeus, e a porta de entrada tem sido Portugal. Um outro aspecto que eu levantei, alinhado com isso da Padilha, são os chamados EGS. Empresas e governos que não cuidarem das políticas de EGS estão fora de qualquer linha de financiamento para a sua agricultura. Né? E se vocês acompanham, existem várias iniciativas do Environment, Social and Governance. Isso é um fundo fundamental, alinhado, Padilha, com isso que você colocou. Tem uma visão de ODS e ESG. Isso é que faz o mundo mais sustentável. Muito obrigado por essa oportunidade. Ok, Edson, obrigado. Algum comentário em cima disso ou passaríamos para aquela sugestão minha de que vocês leiam aí o chat, o chat e se sintam à vontade para comentar algumas das questões que estão aí disponibilizadas. Eu gostaria, Mauro, de comentar. Aham. Olha bem, a minha lógica de raciocínio foi em cima exatamente das cadeias produtivas nossas, né? E nós temos umas questões aí que realmente já vê de outra forma, que é como... Tem duas aqui interessantes. Uma é o Guilherme Câmara. Ele fala sobre, basicamente, as alas salobras e salinas realmente de rios, como do Ipojuca, né? E, obviamente, Guilherme, eu acho que em uma situação onde realmente há dificuldade em termos água suficiente, nós temos que trabalhar ao máximo realmente com essas águas, né? Tratá-las como deve nem sempre realmente é possível, porque realmente eu digo o custo não é barato. Mas atenuar estes sais e principalmente usá-los em atividades que suportem um nível de sal maior, como é o caso de produção de forragens, isso daí você está completamente com razão. Nós temos uns exemplos aqui interessantíssimos de produção de milho e sorgo, principalmente de sorgo, pelo colega Tabosa, às margens do açude do Saco, com altíssimo teor de sal, e não tem como deixar realmente de usar essas águas, né? Uma outra questão que eu queria só chamar a atenção aqui é da Marleide. A Marleide fala em realmente, eu digo, entre outras coisas, realmente na necessidade de incorporação de práticas como a integração lavoura, pecuária, floresta, né? Nós não tratamos quase, ou tratamos quase de forma tangencial a questão ambiental, mas, eu digo, não tem como realmente deslocar uma coisa da outra. A atividade econômica, obrigatoriamente, ela é ligada à atividade ambiental. Nós estamos em uma situação de grande dificuldade como país. Não adianta querer realmente, eu digo, tapar o sol com a peneira e inventar realmente teorias, porque algumas teorias é que o mundo inteiro conspira contra o Brasil. Isso daí não existe. Eu nunca visitei país nenhum para ninguém andar conspirando contra o Brasil. Todos os países que eu tive a oportunidade de visitar enquanto era diretor da Embrapa, só via elogios à agricultura brasileira. Porque o mundo sabe que precisa do Brasil como produtor de alimentos. Agora, o mundo não precisa no Brasil como degradador ambiental. O mundo não precisa do Brasil com gangues se organizando para tocar fogo na Amazônia. Então, ou a gente para com isto, ou o mundo vai ficar criticando-nos o tempo inteiro. E não vamos dizer que há conspiração internacional contra o Brasil, que isto é mentira. Isto daí são teorias vendidas para quem realmente faz o bicho para vender facilidade. O camarada chega no ministério e diz, olha, as ONGs da França estão contra o Brasil, mas eu posso ter um projeto de abordagem às ONGs da França para entender melhor o país. Isto eu conheço. E não pega. Não adianta.
nós temos que realmente levar a coisa a sério. E uma das questões mais interessantes que surgiram nesses últimos 15, 20 anos, porque primeiro foi o plantio direto, é a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, que foi citado pela Marleide, que nós somos realmente talvez o país que mais detém tecnologia em integração lavoura-pecuária-floresta para os cerrados, e temos que pensar em como melhor aproveitar realmente na região semiárida. Então, eram essas os dois comentários que eu gostaria de fazer sobre essas duas questões. Geraldo, eu também posso complementar que na minha apresentação, como eu vi que o tempo era muito curto, tentei resumir o máximo, minha querida comadre Marleide. Na questão de mudanças climáticas, quando eu falei no plano ABC, eu tinha destacado as 7 principais ações dentro do programa ABC, né, que é o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, como é recuperação de áreas degradadas, integração lavoura, pecuária e floresta, e mais os outros. Né? E não deu tempo de falar sobre isso, basta lá dentro do que a gente preparou. E eu queria fazer um comentário em cima, eu não vi realmente quem fez a pergunta, por que a gente não estimula híbrido em relação à produção de silagem, Geraldo? Você falou em Tabosa, nós fizemos parte desse programa tão exitoso, que foi o nosso programa de sorgo, milho e milheto. E tem uma coisa a ser destacada. Se você traz um material forrageiro desenvolvido no sul, sudeste e centro-oeste, ele vai se transformar aqui, não basta 1 metro de altura, muito sensível a forte período, e você não vai produzir nada. Então, dentro do nosso programa do IPA, para silagem, nós temos uma variedade que hoje é plantada em grande parte do Brasil, que é o sorgo forrageiro SF15. É um material altamente promissor e bem definido para silagem. Em alguns momentos chega a se tirar 80 a 100 toneladas de matéria verde por hectare. Temos também a variedade Ponta Negra, que está sendo muito difundida aqui em Pernambuco. E temos também uma variedade de milho, que é o São José, que a gente tem realmente estimulado muito isso. O governo do Estado compra todo ano semente, essas sementes são distribuídas no Estado. Agora, a questão de híbrido, é muito importante ter cuidado nisso, porque se for desenvolvido no sul, sudeste e centro-oeste, ele vai muito mal aqui em Pernambuco, devido a essa questão do forte período. Não vão se iludir com o gigante boliviano, não, viu? Cuidado nisso aí. E era esse comentário que eu tinha de fazer. A nossa benemérita Sueli Manzi, viu, botou aí no chat uma explicação daquelas siglas que a Tânia Bacelar usou. Eu não sei se a Luísa está tendo acesso aí ao chat, mas ela colocou uma explicação aí sobre aquelas siglas. Não sei se a essa altura ajudaria, mas se quiser dar uma olhada. Alguém mais de vocês, pelo chat aí, teria algum comentário para essas perguntas que foram deixadas? Não, só tenho aqui, o professor Mauro. Nós temos um comentário aqui do Luciano Acioli, que é muito importante. O Luciano é da Embrapa Solos, aqui da nossa web de Recife, né? Uhum. Que Pernambuco tem um levantamento topográfico em escala detalhada, pixel de 5 metros, conhecido como PE 3D, né? Este é um instrumento de planejamento e modelagem de microbacias que existe em poucos lugares do mundo. O que tem sido feito com esses dados para ajudar no planejamento do uso do solo? Eu digo, nós temos aqui, eu não sei se ainda está realmente um outro colega nosso aqui, que é o Rômulo Menezes, né? Que tem trabalhado também fortemente essa questão de imagens. Temos, como eu falei com o professor Sotero, realmente um trabalho que eu considero muito importante, que é o de Humberto Barbosa, lá na UFAL. Então, eu acho o seguinte, viu, gente, é que nós temos realmente, eu digo, disponibilidade de muita tecnologia em termos realmente de ambiente, seja através de imagens, seja através de mapas cartográficos, seja através realmente de levantamentos topográficos, de levantamento de fertilidade, de cobertura vegetal. Então, Gabriel, nós precisamos realmente, eu digo, verificar, inclusive temos aí um exercício para fazer em relação à FACEP, é de como podemos colocar juntos
esses conhecimentos que poucos estados têm, muito poucos estados têm, para realmente valorizar a agropecuária do estado de Pernambuco. E voltando àquilo que o Félix colocou, é uma situação que os próprios governos precisam saber que Pernambuco tem. E precisam lembrar que foram eles quem financiaram. Então, a maioria disso que nós estamos tratando aqui foi financiado pelo próprio governo estadual. Então, é bom que a gente saiba o que tem para usar melhor em apoio àqueles que estão no campo. Era isso. Só vou tomar um cafezinho, depois um bolinho. A integração desses... O Luciano mesmo, foi lá, da Embrapa, ele está sabendo que existe isso, mas existe pouca integração entre as disponibilidades. O mapeamento de solo do estado de Pernambuco foi feito de uma forma defasada. 1 para 100 mil, e nunca foi atualizado os dados de campo. Quer dizer, muito do levantamento detalhado do estado de Pernambuco na escala 1 para 100 mil está pior, a informação está pior do que o levantamento em escalas anteriores, porque foi feito apenas pelos dados do anterior. Pouquíssimo checagem ou aumento de amostragem foi feito. Então, essa falta de integração entre as instituições é um dos grandes problemas aqui no Brasil. Eu vi na Austrália uma imposição, o governo australiano impôs uma ação conjunta entre as suas instituições. Eles impuseram, se vocês não trabalharem conjuntamente, usando os dados uns dos outros, não vai ter dinheiro para ninguém. Então, essa imposição tem de ser feita, mas tem de ser feita a nível, tem de partir de cima para baixo, né? E aqui mesmo no estado a gente não tem essa integração. Você está informando esse levantamento tão perfeito, tão atual e com detalhes, porque não integra isso a outros levantamentos, como o próprio levantamento de solo do estado de Pernambuco. Só dessa forma nós podemos interagir e ter o que se falou antes, a questão da bacia hidrográfica. E nós temos uma unidade dinâmica de paisagem e essa sim pode ser trabalhada, fiscalizada. Esse é que é o problema, é um dos maiores problemas. Algum comentário ainda de vocês aí? Eu queria fazer um comentário aqui, Magela. Eu vi uma pergunta aqui de Sérgio, nosso colega especialista em irrigação de Arco Verde, que é realmente um talento nessa área. Qual é a nossa impressão, a nossa opinião em relação geral de Aloysio à agricultura biossalina para o semiárido? Sérgio, a gente vê muito positivamente. Nós temos experiências exitosas com você, inclusive, coordenando os trabalhos, como a Palma Forrageira, lá em Bemirim, com Tabosa, com Soco Forrageiro de Serra Talhada. E a gente tem que pensar também, Mauro, em termos de academia, na questão de reuso de água. Esse é um tema que é muito caro. Eu tenho tido contatos bons com a Compesa e há um entusiasmo muito grande. Eu sugiro que a academia puxe também o reuso de água para a irrigação aqui no estado de Pernambuco. Os australianos estão lá. Australianos e israelenses estão lá em cima, né? Estão extremamente avançados nisso aí. Bom, nós temos Mauro, o Kleber tem pedido a palavra. Quem? Kleber. Djalma também levantou a mão aqui. Vou deixar a palavra a alguns se manifestarem, mas eu gostaria que fossem bem breves e concisos nas suas posicionamentos, para que a gente pudesse dar chance a mais alguns. Djalma, você levantou a mão faz tempo, Djalma. Quer falar ainda? Controla aí, Magela, que eu não vi quem levantou a mão, então vê aí quem é que está com a vez. O Rubem Corrêa também. Obrigado, Magela. Era só mais um esclarecimento. Era mais um esclarecimento sobre a situação da agroindústria, né, do setor superenergético, que falaram em 5 unidades, mas na verdade são 13 operando agora nessa safra. E eu acredito que a gente já veio dessa rearrumação da área, que a gente já teve no pico lá do Proal com 530 mil hectares, hoje são 260 mil hectares. A reorganização, o que vai acontecer vai ser muito lento aqui para frente, em termos de área, né? Mais para áreas urbanas aumentando. Era só esse esclarecimento que eu vi também no chat, alguém falando
que tem entendido 5 unidades, na verdade são 13 e 260 mil hectares do setor sucroenergético, né? E não só açúcar, mas etanol, a questão de cogeração, de CO2, de tudo isso aí na Zona da Mata. E o outro ponto foi que falou-se muito na Zona da Mata, na silvicultura, e era lembrar que está iniciando uns projetos aí, já com alguma coisa implantada, de cultivo de teca também, além do eucalipto, a teca também está sendo utilizada na Zona da Mata, essa questão de silvicultura também. Era só para essa complementação que eu tinha pedido, mas agradecer aí a oportunidade. Agora o Rubem Correia gostaria de falar. O microfone está desligado, o seu. E agora? Agora. Está me ouvindo? Isso, ótimo. Perfeito. Bom dia a todos. Eu não venho da área acadêmica, mas venho da área de agricultura, desde pequeno, tanto na área de cana, como na área da... Meus pais tinham cana, como uma fazenda em Sairé, em 64. Em 2008, mais ou menos 2009, eu mudei um pouco de rumo da área de pecuária e fiz um plantio experimental de mandioca. Eu não vi falar nesse tema aqui até agora. Tive uma ajuda muito bonita, muito boa, muito profícua de um querido amigo chamado Cosmo Joaquim, que era gerente da Mina Grande, eu acho que é Mina Grande, em Buíque. Eu tive com ele diversas vezes, ele esteve na minha propriedade. E eu fiz um plantio, produzi umas 500 toneladas de mandioca. Mas, em resumo, o que eu queria ver eu comentei uma certa vez com o Geraldo Eugênio, o problema de produção não é problema. O problema é a comercialização do produto agrícola, seja ela na área pecuária ou na área na agropecuária e produtos orgânicos e tal. A comercialização, para mim, é o gargalo de toda a atividade. E a oferta de água também. Eu pensei em ter um feedback nessa área de mandioca e também na prospecção de água, de mananciais que nós temos, porque sem água, pouquíssimas culturas que seriam viáveis aqui no Nordeste, né? Na minha visão, que não sou acadêmico, venho da área de engenharia, mas não tenho nenhuma área acadêmica de pesquisa. Mas então eu queria ver se vocês teriam alguma visão macro na área de comercialização de produtos agrícolas. É isso aí a questão. Obrigado, gente. Geraldo, Gabriel, alguém mais queria Professor algum Luiz, comentário sobre? eu queria ouvir o professor Aloysio. Meu professor de Química, no Nóbrega. Querido amigo, professor de Química do Nóbrega. Conheci... É o próprio, Guilherme, é o próprio. Cadê o Aloysio? Está por aí? Não estou vendo o Aloysio. Aloysio é o nosso expert em comercialização. Não, enquanto o Aloysio não aparece... Mauro, eu gostaria de dar a palavra.